Filho, o que a gente aprendeu ontem? Ah, mãe, não lembro não. Não lembra? Olá, meu nome é Julie Lavor e eu ajudo pais que querem educar e estimular seus filhos em casa, mesmo que eles tenham alguma dificuldade de aprendizagem. Então, nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre a importância de incluir emoções positivas na hora do aprendizado para que seu filho fixe melhor aquele conhecimento e não se esqueça tão cedo do que ele aprendeu. Mas antes de começar, eu já queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like nesse vídeo. E aí você vai receber sempre as notificações quando eu postar um vídeo aqui. O fato é que se esquecer do que você aprendeu ontem é normal e entre os pequenos não é diferente. A questão é que existem técnicas que podem ajudar o seu filho a fixar melhor o conhecimento que ele adquiriu. Inclusive existe um conceito de Augusto Cury que se chama janelas da memória. Esse conceito diz que as emoções são como fitas isolantes das memórias. Ou seja, elas fortalecem as memórias. E não importa, podem ser emoções boas, né, ou emoções ruins, mas que de ambas formas elas vão fortalecer, como se você estivesse passando uma fita isolante ali e fortalecendo aquela memória, e mesmo depois de muito tempo, você vai conseguir se lembrar daquilo de forma mais fácil, né? Então, aplicando isso à nossa realidade de ensinar os nossos filhos em casa, estimular nossos filhos em casa, a gente pode também usar esse conceito e aplicar utilizando emoções positivas na hora do aprendizado. Se a gente parar para pensar em coisas de muito tempo atrás que a gente se lembra, né? Geralmente a gente diz assim, nossa, parece que isso aconteceu ontem, mas são coisas que aconteceram há anos, talvez décadas, né? E se você for parar para pensar, geralmente são coisas que aconteceram ou muito boas, que incluíam emoções muito boas, ou coisas muito ruins também, a gente acaba lembrando, né? E justamente justificando aí o conceito de Augusto Cury, que realmente quando a gente vive um momento onde existem muitas emoções, onde a gente está compartilhando ali muitas emoções positivas ou negativas, a gente acaba fixando muito melhor aquela memória. Isso acontece por conta de uma função no nosso cérebro de estabelecer uma memória como algo relevante para ser lembrado. Então, quando a gente trabalha com emoções muito boas ou muito ruins, o cérebro entende que aquilo é algo muito relevante para ser lembrado, então ele armazena aquilo numa área do cérebro que é mais facilmente acessada. Ai, Júlia, já entendi que se eu trabalhar emoções positivas com meu filho na hora da aprendizagem, isso pode fazer com que ele aprenda melhor e fixe melhor aquele conhecimento. Mas assim, na prática, como eu posso fazer isso? Como exemplo, eu poderia citar aqui inúmeras vezes em que eu planejei uma atividade, né, de uma forma, e aí quando eu fui aplicar com as crianças, acabou se transformando em outra coisa, em outra brincadeira, né? E a gente acaba tendo aquela coisa, poxa, mas não foi isso que eu planejei, acabou virando outra coisa. Mas é justamente nesse momento, nessa mudança de postura em que você fala, tudo bem, deixa rolar e vamos ver o que acontece e aproveitar isso daqui para ensinar. Planejar uma atividade e aí quando chegasse na hora, a criança propõe uma outra coisa e aí eu brigo com ela, não foi assim que eu planejei, a gente vai fazer assim, assim, assim. Ou então eu pego o jogo dela, aproveito e crio uma coisa nova e aproveito aquela brincadeira que ela criou ali para ensinar o que eu queria ensinar, né? E como um exemplo, teve uma vez que eu planejei uma atividade com um joguinho de madeira, de letrinhas de madeira. E aí eu planejei que a gente iria montar palavras montando aquelas letrinhas de madeira uma do lado da outra e tentando montar palavras ali com as crianças. E quando eu propus essa atividade, ao invés das crianças quererem montar as letrinhas uma do lado da outra, elas queriam empilhar aquelas letrinhas de madeira para bater na primeira e cair como um dominó, assim, né? E eu achei aquilo interessante, eu poderia ter ficado chateada, falado, não, assim não tá na hora de brincar. Vamos fazer o joguinho, vamos construir as letrinhas e formar as palavras. Mas daí eu pensei assim, poxa, eu posso aproveitar essa coisa de encarrilhar, né, para cair como um dominó, só que encarrilhando na ordem certa, para que quando caia todos os quadradinhos das letras, forme uma palavra. Enfim, daí eu peguei o gancho deles de quererem encarrilhar os quadradinhos
pra gente encarrilhar na ordem certa e aí quando caía formava a palavra. E aí virou uma brincadeira, enfim, virou um momento agradável, divertido e com certeza eles estavam ali fixando e aprendendo melhor aquele conhecimento. Então, esse é um exemplo, né? Inclusive, isso está muito ligado com aquela coisa que a gente sempre fala, um conceito que a gente sempre fala, de aprendizagem significativa. Quando você traz aquele aprendizado para o universo da criança, né? Dentro dos interesses da criança. Isso faz também com que ela participe muito mais ativamente daquele processo de aprendizagem ali e se aproprie muito mais daquele conhecimento. Então, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso e tentasse se lembrar de alguma vez que instintivamente você acabou ensinando o seu filho, brincando e se divertindo com ele. A partir desse momento que você já sabe que isso melhora o aprendizado e faz com que seu filho fixe melhor esse conhecimento, você já pode usar isso constantemente como uma ferramenta e agora de maneira consciente, né? Então me conta aqui nos comentários de alguma vez que você se lembra que você aprendeu e ensinou o seu filho através de uma brincadeira e se divertindo com ele. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outros papais e mamães. E se você não se inscreveu no canal e não ativou o sininho, se inscreve, deixe seu like e até o próximo vídeo.